vamos ouvir um número musical com o Quarteto Milênio da Igreja Presbiteriana de Tegipió. A coroa de espinhos era pra ser minha. O chicote do soldado era pra ser em mim. O sangue a jorrar era pra ser o meu. Os ossos que foram machucados deveriam ser os meus. A pele a se romper era pra ser a minha. Os golpes era eu que tinha que sofrer. Ele passou para que eu estivesse aqui, mas todo sofrimento eu deveria sentir. Era pra ser eu naquela cruz, era eu quem tinha que morrer no lugar do meu Jesus. Era eu quem tinha que sofrer e pagar pelo que fiz, por meus erros, meus pecados, minhas transgressões. Ele assumiu meu pecado e se entregou na cruz em meu lugar. Assim no mundo jamais vou encontrar, que um Deus que aqui sofreu pra me salvar. As chagas inflamadas eram pra ser minhas. Os poços penetrados pelos pregos eram pra ser os meus. A sede insuportável era pra eu sentir. A falta de ar que eu sentiria, ele preferiu sentir. A cada nervo a latejar, ele pensou em mim. A dor e a agonia por direito eram minhas. Tudo ele passou pra que eu estivesse aqui, mas todo sofrimento eu deveria sentir. Era pra ser eu naquela cruz, era eu que tinha que morrer no lugar do meu Jesus. Era eu que tinha que sofrer e pagar pelo que fiz, por meus erros, meus pecados, minhas transgressões. Ele assumiu meu pecado e se entregou na cruz em meu lugar. Um amor assim no mundo jamais vou encontrar, de um Deus que aqui sofreu pra me salvar.
pecar e se entregou na cruz em meu lugar. Um amor assim no mundo jamais vou encontrar, de um Deus que aqui sofreu pra me salvar, de um Deus que aqui sofreu pra me salvar, para me salvar. Bem, meus irmãos, creio que todos estão me ouvindo aí, todos, um sinalzinho. Perfeitamente. Que bom, né? Bem, mais uma vez eu quero agradecer o convite da Sinodal para estar com vocês nessa noite, para tratarmos de assunto relacionado com o envelhecimento. A proposta que foi nos colocada para essa noite foi uma palestra com o título de Idoso Sim, Velho Não. Idoso sim, velho não. E nós vamos trabalhar essa questão, não é? Durante todo o decorrer da nossa palestra. Eu costumo dizer o seguinte, que em termos de envelhecimento, existem dois tipos de pessoas. O idoso, aquele que tem mais de 60 anos, e o pré-idoso, aquele que tem menos de 60 anos. Então, eu gosto de trabalhar com idosos e pré-idosos. E também eu digo assim, eu não trabalho com pós-idoso, tá certo? Por que não trabalho com pós-idoso? Porque pós-idoso já morreu, então não tem como trabalhar com o pós-idoso, né? Mas também não gosto de trabalhar com o velho. Por que eu não gosto de trabalhar com o velho? Porque, no geral, o velho é aquela pessoa assim, ranzinza, aquela pessoa que reclama de tudo, nada dá certo para o velho, né? O velho só fica olhando para o passado, né? Então, eu também não gosto de trabalhar com velho, eu gosto de trabalhar com idoso. Por isso que o nosso grito, né, o grito da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, geralmente quando a gente faz um evento presencial e lá no fim aquela foto lá, então quando a gente vai bater a foto a gente filma lá o grito, então todo mundo grita lá, idoso sim, velho não, né, que não é o moto, né, não é o moto, mas é o nosso grito, né, idoso sim, velho não. Então, queridos, é importante que a gente comece a pensar nessas diferenças. Por exemplo, se você se considera uma pessoa idosa ou você se considera uma pessoa velha, há uma diferença, não é? Entre ser velho e ser idoso. E o que nós vamos trabalhar nessa noite é essas diferenças. Por quê? Porque a pessoa idosa é uma pessoa que tem muita idade. E o que é que eu estou considerando aqui muita idade? É aquelas pessoas que Deus tem dado a bênção do envelhecimento. Deus, né, lá no período do Gênesis, principalmente ali no contexto do dilúvio, Deus determinou que os nossos dias seriam de 120 anos. Veja, 120 anos. Às vezes a gente fica lá, pego lá no Salmo de Moisés, cansaço e enfado aos 70 e 80, mas isso não é um decreto de Deus. Moisés, quando recebeu a liderança do Êxodo, tinha 80 anos e morreu com 120 anos. Então, cansado e enfado, segundo o próprio Salmo, é por conta dos pecados e das transgressões, e não porque Deus determinou isto. O que Deus determina lá no contexto do dilúvio é o seguinte, está escrito lá, o meu espírito não vai mais contender com o espírito dos homens, e os seus dias serão de 120 anos. Né? Então, Moisés viveu 120 anos e teve outros personagens bíblicos que também viveram 120 anos, e eu digo que 120 é o piso, né? O piso, porque o teto é 969. A Organização Mundial de Saúde,
ela está meio desacreditada nesse período da pandemia agora, porque diz uma coisa hoje, amanhã já não é, aquele negócio todo. Mas a Organização Mundial de Saúde, há 2 anos atrás, ela declarou que no ano 2100 nós vamos viver até 100 anos, né? 100 anos, vejam. E um exemplo que eu sempre cito, é o caso da avó Manuela, lá na Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que morreu com 111 anos. E ela ia para a igreja de manhã e à noite assistir o culto. Eu sempre me lembro e falo disso porque no último encontro que eu estive com ela, eu queria bater uma foto com ela e fui botar uma cadeira para ela sentar. Ela disse que não, que queria bater a foto em pé. Lá, segurando a bengalazinha dela, ela bateu a foto, não é? Eu tenho essa foto que guardo como lembrança da avó Manuela, com 111 anos. Vejam, uma longevidade, bênção de Deus. Então, idosa é essa pessoa que tem muita idade, que tem longevidade. E velha é aquela pessoa que já perdeu a jovialidade. Não é que é para ser jovem, tá? Se disser assim para mim, olá, meu jovem, eu vou dizer, está amarrado, em nome de Jesus, porque eu não sou jovem. Eu não sou jovem. Eu sou idoso. E quero ser tratado como idoso. E quero ser respeitado como idoso. E não como jovem. Porque eu já fui jovem, já fui adolescente, já fui tudo isso. Né? E às vezes as pessoas querem tratar a gente que é idoso como criança. Criança seria muito bom, né? Se a gente voltasse a ser criança e começasse a vida de novo, né? Mas tem que ter muito cuidado, tá, gente? Porque infantilizar o idoso é crime, segundo o Estatuto, da cadeia e multa. Então, não trata o idoso como criança, né? Agora, você vai encontrar pessoas que já perderam a jovialidade e, perdendo a jovialidade, fica uma pessoa velha, né? Uma pessoa velha. Aquilo que é velho, a gente descarta, né? Aquilo que é velho, a gente descarta. Então, se me chamar de velho, eu fico um siri na lata, tá? Conhece siri, né? Aquele caranguejinho bem arisco, né? E se me chamar de jovem, eu digo, tá amarrado em nome de Jesus, porque eu nem sou velho, nem sou jovem. Eu sou simplesmente um idoso. Uma outra coisa que há de diferença entre o ser idoso e o ser velho é porque o idoso sonha. Olha só, o idoso sonha. E o velho apenas dorme. Sonhar aqui não é deitar numa rede e começar a ver as estrelas, contar as ovelhinhas pulando lá a cerca, não é isso não. Sonhar é pensar no amanhã, é pensar no futuro, é fazer planos para o amanhã, certo? É esse sonho que você deve ter, certo? E não ficar sentado à beira do caminho com a boca escancarada, esperando a Covid chegar, não é por aí, tá? A gente tem que sonhar com algo lá na frente, é ter futuro, é olhar para o futuro, tá certo? E não ficar simplesmente achando que já chegou a limitação da idade, já chegou a limitação da razão e a gente não tem mais nada para fazer, tá certo? Enquanto o idoso sonha, o velho dorme, né? Dormiu. Quando a gente dorme, a gente desaparece do mundo, né? Desaparece do mundo. Toda manhã, quando eu me acordo, eu digo, Senhor, muito obrigado por mais um dia, né? Porque se eu morrer dormindo, eu nem vou saber que eu existia, só na eternidade. Mas do ponto de vista físico, eu nem vou me lembrar que eu fui dormir e não me acordei, né? Mas não dá uma de um vereador numa cidade aqui no Brasil, que ele disse, porque fulano foi dormir quando acordou estava morto. Não tem que foi dormir e acordar e está morto, né? Nem acordou, não chegou nem a acordar. Então, o velho é apenas que dorme. E minha mãe dizia que a pessoa que dorme perde tempo de vida. E é interessante, né? Se você acorda às 6 da manhã e vai dormir de meia-noite, você viveu 18 horas por dia. Mas se você vai dormir de meia-noite e acorda de meio-dia, você já perdeu 12 horas de vida, né? Então, quem sonha, quem dorme, perde o tempo. Não tem tempo para sonhar. Sonhar aqui, né, nesse negócio de ir dormir e ficar sonhando com que vai viajar, isso não é. Sonhar é projetar, é programar a viagem. Você não é sonhou, eu sonhei que eu estava viajando. Não é isso não. É você fazer o projeto de viagem.
Uma outra coisa que é diferente entre o idoso e o velho é que o idoso ainda aprende, sabia? O idoso aprende. E o velho, ele já nem mais ensina. O idoso está sempre buscando conhecimento. Por isso que nós que somos idosos, que estamos aqui ouvindo, né, que estamos aqui nesse momento, nós precisamos cada dia mais aprender. Principalmente agora, veja como está sendo importante conhecer novas tecnologias. Né? Como está importante você saber trabalhar com computador, você saber trabalhar com o seu smartphone. Olha, gente, nessa pandemia, só para vocês terem uma ideia, 36% foi o índice de aumento de idosos que foram demitidos dos trabalhos. Por quê? Porque a empresa hoje quer pessoas que conheçam as novas tecnologias, que está nesse home service, né? Por exemplo, eu deixei de viajar, mas toda semana tenho 1, 2, 3 lives fazendo aqui para o Brasil inteiro. Né? Imagine se eu não tivesse o conhecimento de novas tecnologias. Veja a situação da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Estaria talvez estagnada. Então, o que precisa é que nós que somos idosos invadir essa área, né, do conhecimento. Lembra o seguinte, tá? Faz muito tempo que eu prego com o tablet, né? Eu uso o tablet para todas as coisas, para as minhas mensagens, leitura bíblica, né? Então eu pego aqui o meu tablet e vou com ele como se fosse Bíblia. Há muitos anos, desde que eu estou na Secretaria de Seriedade. Né? E com isso, a gente vai vivendo um novo momento. Veja, na época de Moisés, lá no Egito era o quê? Escrita nas pedras, depois os papiros. Na época de Paulo era o pergaminho. Na época de Gutenberg era a Bíblia de papel. Hoje, a Bíblia virtual. Então, eu me considero um invasor nessa área e todos nós que somos idosos precisamos disso. Invadir essa área, porque as igrejas hoje, elas estão trabalhando muito essa questão de novas tecnologias, então o idoso precisa aprender. Não pense porque você é idoso que você não tem condições de aprender. Tem condições sim, certo? E tem que melhorar, porque eu digo uma coisa para vocês, tá? Aquele que não tiver conhecimento em novas tecnologias será considerado um analfabeto virtual. Quer seja homem, quer seja mulher, precisa desenvolver isso. Eu vejo isso nas discussões aqui. A minha esposa, ela é secretária presbiterial de SAF aqui no meu presbitério, e há dificuldades de fazer uma eleição virtual, porque muitas das sócias idosas não têm nem, às vezes, o acesso às novas tecnologias. Então, é preciso que vocês que são idosos e vocês que são pré-idosos ensinem a seus pais, a seus avós a trabalhar essas novas tecnologias. É importante isso, até para evitar que eles caiam em golpes aí dos meliantes, né? Porque às vezes não conhece a nova tecnologia e termina sendo enganado pelos bandidos. Então lembre, você é idoso quando ainda aprende. Agora é velho quando já nem ensina. Aquela história, eu não sirvo mais para nada, bote um sangue novo aí, eu não quero mais ensinar em escola dominical, eu não quero mais ser presidente de SAF, eu não quero mais ser presidente de UPH, bota essas pessoas novas, e também não ensina nada a ninguém. Aí até se descumpre, né, a Bíblia, né? Porque a Bíblia orienta que os idosos ensinem aos mais jovens. Então você é idoso quando você aprende e você é velho quando você nem ensina. Uma certa ocasião eu estava fazendo uma palestra e uma senhora chegou para mim e disse: pastor, eu quero agradecer ao senhor pela ajuda que o senhor me deu na minha monografia. Aí eu fiquei procurando, puxa, onde foi que eu orientei essa irmã? Aí perguntei a ela: minha irmã, onde foi que eu lhe ajudei? Ela disse: olha, pastor, ela com 78 anos. Ela disse: eu terminei uma especialização em língua estrangeira e usei os seus livros, né? Eu tenho alguns livros publicados, a minha formação acadêmica, eu sou antropólogo,
Então, o que é que acontece? Ela usou os meus livros para fazer a monografia dela. E aí eu perguntei a ela, minha irmã, a senhora vai aprender esse novo saber aonde? Ela disse, eu já tenho um grupo de jovens na igreja que eu ensino língua estrangeira a eles gratuitamente, plantada na casa do Senhor, produzindo frutos. O ano passado, no Dia do Idoso, a Rede Globo entrevistou ela e perguntou, é verdade que a senhora fala vários idiomas? Ela disse sim, que ela disse que falava o inglês, falava o espanhol, falava o francês e agora estava terminando de aprender o alemão e não tem nada a ver com Alzheimer, tá? Era a língua alemã mesmo, que ela estava terminando o curso. Então lembre-se, você é idoso ou idosa quando aprende e é velho ou velha quando nem ensina, tá? Uma outra coisa que é diferente entre idoso e velho, você é idoso quando ainda pratica algum tipo de esporte ou de qualquer outra forma você se exercita. E é velho quando apenas descansa, quando você acha que não tem mais condições, né? A semana passada eu publiquei no nosso site, o site da Secretaria da Pessoa Idosa, que é o idosonews.com, uma senhora com 106 anos, veja, 106 anos, ela é blogueira. Ela recebeu o primeiro computador dela da família com 99 anos e hoje é conhecida mundialmente. Ela mora na Suécia, veja, com 106 anos. Ela disse, eu ia escrever um livro, mas aí vi que tem tanta gente boa escrevendo, aí se eu escrever não vai ser essas coisas boas, e eu sei que agora as pessoas leem aquilo que eu escrevo por conta da minha idade, né? Também com 106 anos causa, né, curiosidade, né? Mas são pessoas dessa forma, que está exercitando, não está fisicamente, mas a mente, isso é muito importante, né? E você é velho quando apenas descansa, aí vai para uma cadeira de balanço, né? Fica ali na cadeira de balanço o tempo todo, dorme de manhã, dorme de tarde, dorme de noite, passa a madrugada acordado, dizendo que está com insônia, né? Porque já dormiu durante o dia todo o que tinha para dormir, por conta da cadeira de balanço. Então, diga não à cadeira de balanço, tá certo? Você que é idoso, diga não à cadeira de balanço. A cadeira de balanço não é coisa para gente, não. É coisa para adolescente, para jovem, para idosos, de forma nenhuma, tá? Não é para estar com a vida só descansando, não, tá, gente? Deus nos dá longevidade para que nós sejamos pessoas ativas no reino de Deus, na igreja, tá? Veja, uma estatística que eu tenho aí, que não é tão recente, mas é a última que eu tenho, é que só 3% de idosos são evangelizados no Brasil. As igrejas precisam de idosos para evangelizar idosos, por conta da linguagem, do falar, então isso é muito importante, tá certo? Outra coisa, você é idoso quando no seu calendário, olha, presta bem atenção nisso, quando no seu calendário você é idoso quando no seu calendário só tem amanhãs. E é velho quando no seu calendário só tem ontem. Certo? Veja, o velho quando vai dormir à noite, ele faz o seguinte, ele ora assim, Senhor, se amanhã eu não me acordar, eu quero estar na tua presença, morre toda noite. Morre toda noite. Já o idoso, quando vai orar, ele diz assim, ó, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Renova as minhas forças para que amanhã eu possa produzir mais para o teu reino. Ao invés de ficar olhando para o paraíso, né? Se Adão não tivesse pecado, eu não ficava, eu não envelhecia. Se Adão não tivesse pecado, eu não morria. Não, isso já aconteceu. Deus já resolveu essa situação em Cristo Jesus. Você tem que olhar para a Nova Jerusalém. Ao invés de olhar para o passado, para o paraíso, olhe para a Nova Jerusalém. Olhe para o futuro, olhe para o amanhã. O passado, você deve olhar para ele como quem está dirigindo e olha no retrovisor do carro, né? Vai lá, ó, dá uma olhadinha e tira a vista, porque se você ficar o tempo todo olhando só para o passado, você não vai para canto nenhum. Certo? Você não vai para canto nenhum.
Então não fica, quando eu era criança lá em Barbacena, não se faz mais crente como antigamente. Não, esqueça isso. Olhe, meu irmão, para frente, olhe em direção ao futuro. Isso é importante. A gente não tem que estar se lembrando do passado, não. Imagine as irmãs aí. Não sei se vocês têm saudade do ferro de brasa, né? O ferro de brasa. Não sei se vocês têm saudade do ferro de brasa. Tem não? Tem não? Vocês têm saudade do fogão a lenha? Fogão a lenha? Não tem saudade, né? Você tem saudade de estar pisando o café para fazer um café? Eu não, eu aperto ali o botãozinho da máquina, o café já sai prontinho, quentinho, coado, olha que coisa. Eu vou ficar pensando no passado? Vou nada. Oxe, passado eu dou só uma olhadinha, ó, e depois eu quero o futuro. E nós precisamos olhar assim, certo? O velho é que fica o tempo todo se lembrando do passado. Não se faz mais crente como antigamente, não sei o quê, não é por aí, né? Certo? Então, é importante que nós que somos idosos, né, tenhamos na nossa mente, na nossa consciência, que somos pessoas que têm tido a felicidade de viver uma longa vida produtiva e de ter adquirido grande experiência. Os idosos, né, eles são pontes que liga o passado com o presente. Assim como o jovem também é uma ponte entre o presente e o futuro. Mas é nesse presente que nós nos encontramos. Nós não competimos com jovens. Nós não competimos com jovem. Não tem como competir com jovem. Eu ganho todas para o jovem. Eu não perco uma para os jovens. Por que eu não perco uma para o jovem? Porque eu sei o que é ser adolescente, eu sei o que é ser jovem, e eles não sabem o que é ser idoso. Então eu estou lá na frente, não há essa competência entre o idoso e o jovem. O que deve acontecer é que a troca de experiência, né? Nós que somos idosos também, às vezes nós somos muito presunçosos e achamos que só nós sabemos tudo, que ninguém sabe nada, que está todo mundo errado, que eu sou o umbigo do mundo, né, do universo, eu sou o centro do universo. Não, não é por aí. Lógico que, olha, tem coisas que a gente não acompanha. Por exemplo, novas tecnologias. Pega aí o teu neto, né, alguém aí, para te ensinar a trabalhar com celular. Você pede para ele, ó, eles são assim, ó, presta bem atenção, como é que eles são, ó. Ligeirinho, né? Nós que somos idosos somos assim, né? Mas isto não impede da gente aprender, tá, gente? Não impede de fazer essa ligação. Eu sei que tem idosos que não querem aprender novas tecnologias, porque às vezes, sabe o quê? Não quer que uma pessoa mais jovem ensine. Ou às vezes não quer nem que o próprio idoso ensine, para não dizer que não sabe. Aí chega assim, eu não gosto de novas tecnologias. Não é que não gosta, não, é porque não sabe e não quer aprender, sabe? Então, se abra para essas coisas, principalmente hoje, quando nós estamos vivendo nesse novo paradigma e que precisamos, inclusive, criar um outro modo de vida para enfrentar todo esse medo, né, para que a gente possa até voltar a se reunir presencialmente e restaurar a confiança. É muito importante que nós não percamos essa ideia de diferença entre o velho e o idoso. Agora veja, o velho é aquele que tem carregado o peso dos anos. E ao invés de transmitir experiência às gerações vindouras, transmite pessimismo e desilusão. Para o velho, não existe uma ponte entre o passado e o presente. Existe um fosso que o separa do presente pelo apego ao passado, né? É tão tradicional, é tão conservador, que perde esse momento de vida atual, de coisas espetaculares
que nós temos na vida hoje. E uma delas é essa nova tecnologia. Veja que coisa interessante. Eu estou aqui em Recife, vocês aí em Cuiabá, Murilo lá no Ceará, outros lá em outros lugares, né, Brasília, e por aí vai, certo? E nós estamos no mesmo momento aqui, novo momento. Eu estou na casa de vocês em vários lugares aí, né, sem ser onipresente, né, porque onipresente é Deus, né? Mas é uma coisa interessante isso. Então a gente não pode ficar pensando só no passado. Olha, uma vez eu estava fazendo um trabalho, né, de workshop, e tinha uma irmã lá que era viúva já há 45 anos, viúva há 45 anos. E ela, eu não me casei mais, não sei o quê, só foi um marido só, tal. Eu digo, então, ele foi muito bom, ele foi muito ruim, né, minha irmã? Certo? Porque das experiências. Mas aí ela contou assim, ela disse, olha, eu ainda guardo o paletó que ele ia para a igreja. Já pensou? Guardar o paletó? 40 anos! Quando ela abria lá aquele guarda-roupa, olhava para o paletó, né? Aí devia cantar aquela música, ai, que saudade me dá, né? Tá entendendo? Quer dizer, desse período de vida toda, né? Desse período de vida todo que ela podia ter aproveitado, né? Ela ainda guardando as lembranças. A gente guarda na cabeça, na mente, se quiser guardar, mas presencialmente a gente precisa, às vezes, desapegar das coisas, né? Às vezes a gente guarda tanta coisa, quando morre, a primeira coisa que a família faz é jogar tudo fora, ou distribui, ou manda para o brechó, para o bazar da SAF, não é? As coisas. Então, querido, o idoso, ele se moderniza, né? Ele tem diálogo com a juventude, ele procura compreender os novos tempos. O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e de esperança. Para ele o tempo passa rápido, mas a velhice nunca chega, tá? Nunca chega. Agora, já o velho, veja o que acontece com o velho. O velho, ele emperra no seu tempo, se fecha em sua ostra e recusa a modernidade. Recusa a modernidade. O velho cochila no vazio da sua vida e suas horas se arrastam, destituídas de sentido, né? Não tem sentido. Eu já estou com o pé na cova, eu só quero morrer, né? Essas coisas tudo, né? Não sei porque Deus não me leva, mas na hora que Deus pegar a fichinha lá, opa, Senhor, peraí, não balança agora não, ainda tem alguma coisa aqui ainda, tá? É muito bom, mas me deixa mais um tempinho, né? Tá entendendo? Então, queridos, é importante na tua vida, na nossa vida, que as nossas rugas, olha, as nossas rugas, elas sejam bonitas por ter sido vincadas pelos sorrisos. O ruim é quando as nossas rugas, elas são feias, porque foram vincadas pelas amarguras e pelas tristezas. Então a ruga do idoso, ela é bonita, já a ruga do velho, ela é feia, porque só foram vincadas pela tristeza. Então, queridos, concluindo, eu quero dizer para vocês o seguinte. Em resumo, idoso e velho são duas pessoas que podem ter a mesma idade no cartório, mas têm idade bem diferente no coração. Se você é um idoso, guarde a esperança de nunca ficar velho. Que Deus nos abençoe. Amém.